Então é isso, né? Então vamos lá. Bom dia, turma. Novamente aqui estamos para nossas aulas síncronas, né? Nosso curso de Matemática 3. Então hoje é a nossa semana 4, né? Consequentemente a aula síncrona 04. E a gente vai continuar o estudo de probabilidades, certo? Então será a parte 2 do nosso estudo de probabilidades. Hoje, né? A gente vai, em probabilidades, estudar duas coisas, na verdade 3, né? Que é a probabilidade da união de dois eventos e probabilidade condicional e eventos independentes, certo? Para a gente encerrar essa primeira parte, essa segunda parte de probabilidades, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a probabilidade da união de eventos. Então, inicialmente, né, para a gente dar a probabilidade da união de eventos, a gente tem que lembrar do que se trata a união de dois eventos, né? Está relacionado lá com a união de conjuntos, que a gente estudou no primeiro ano. Então, vamos lembrar duas situações iniciais, né? Algumas operações com conjuntos. Seguinte, ó, a gente tem, dados dois conjuntos A e B, certo? Eu dou dois conjuntos a vocês, dois conjuntos A e B, a gente chama de união, certo? União ou reunião de A e B, ou seja, união ou reunião desses dois conjuntos, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B, certo? Então, união, né, é os elementos que pertencem a um conjunto ou ao outro. E a gente simboliza, né, a gente indica, a gente denota a união por esse símbolo aqui, que é um U, um maiúsculo, certo? Então, a união é representada por esse símbolo aqui. Então, quando você vê esse símbolo, você está trabalhando com união de dois conjuntos. Então, vai lá. Ó. E a outra operação, né, que a gente vai ter que lembrar, é a operação que a gente chama de interseção. Né? Interseção de A e B, ou seja, a interseção de dois conjuntos, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B, certo? Então, eu olho para dois conjuntos. Aqueles elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, aqueles elementos que estão nos dois conjuntos simultaneamente, a gente diz que eles fazem parte da interseção dos dois conjuntos, certo? E a gente indica a interseção pelo símbolo esse aqui, né, que é o U de cabeça para baixo, certo? O U maiúsculo de cabeça para baixo. A união é o U normal e a interseção é ele de cabeça para baixo, certo? Interseção, tá bom? Então, essas duas operações a gente vai ter que lembrar. Então, vamos botar algum exemplo, né, para usar essas duas operações. Então, nesse exemplo 1 aqui, ó, sejam os conjuntos A e B. O conjunto A são os números 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B são os números 2, 3, 5, 7 e 11, né, que são os 5 primeiros números primos. Então, dado esses dois conjuntos, eu peço para você calcular a interseção desses dois conjuntos, ou seja, a interseção de A e B. Quais são os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B? Então, quando a gente olhar, né, quais são os elementos que estão em A e também estão em B simultaneamente. Quando eu analisar aqui, eu vou perceber que o 2, ele está no A e está no B, o 3 está no A e está no B, e o 5, ele está no A e está no B. São os únicos elementos que estão nos dois simultaneamente. Então, a gente diz que A, interseção B, é o conjunto formado por esses três elementos, 2, 3 e 5, tá bom? E se eu quiser a união desses dois conjuntos, a união B, certo? A união B. Então, união ou reunião é o juntar os dois conjuntos. Pegar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Certo? Então, aqui, ó, eu peguei todos os elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou colocar todos os elementos de B. Só que eu lembro, né, que no meu conjunto B tem alguns elementos que já estão aqui já, né? Por exemplo, eu vou colocar agora todos os elementos de B. Mas o 12 eu já coloquei, então não faz sentido eu colocar repetido. O 13 eu já coloquei, que também fazia parte de A, e o 5 também, já fazia parte de A. Então, esses três que já apareceram, porque fazem parte da interseção, não preciso colocar novamente. Então, aí eu só acrescento o 7 e o 11, que são os que fazem parte só de B. Então, a união B é justamente esse conjunto aqui. Todos os elementos de A, mais todos os elementos de B. Lembrando de não colocar elementos repetidos. Então, se eu já coloquei um elemento que estava em A, e ele também estava em B, eu não preciso colocar ele novamente. Tranquilo? Então, as operações de interseção e união são essas aí, bem de boa. Percebe, então, nesse caso aqui, que A e B, eles têm elementos em comum. Então, a interseção não é vazia, certo? Agora, nesse exemplo 12, a gente vai ver o contrário, né? Novamente, dois conjuntos. Conjuntos A, agora o conjunto A é do 1 ao 5, e o conjunto B é do 6 ao 10. Né? Do 1 ao 5, do 6 ao 10. Percebe agora o seguinte, ó, que a união dos dois conjuntos vai ser o quê? A união. Vou pegar todos os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu vou pegar todos os elementos de B. Percebe que todos os elementos de B, nenhum apareceu ainda, né? Nenhum apareceu ainda. Então, eu coloco todos os elementos de B, certo?
Então, qual seria a interseção, né? A interseção desses dois conjuntos. Quais são os elementos em comum? Percebe que não tem elementos em comum em A e B. Não tem nenhum elemento que aparece nos dois simultaneamente. Então, a interseção, nesse caso aqui, ela é vazia, né? O símbolo do vazio é essa bolinha com esse tracinho aqui. Um ovo com espeto aqui, assim, sei lá. Uma bolinha com um tracinho, tá bom? Então, a interseção, nesse caso, é vazia, certo? Aí, o que acontece? Quando eu tenho dois conjuntos, certo? A e B, e esses conjuntos possuem a interseção vazia, ou seja, não tem elementos em comum, a gente diz que esses conjuntos são disjuntos ou mutuamente exclusivos, certo? Conjuntos que possuem interseção vazia são disjuntos ou mutuamente exclusivos. Então, agora percebe o seguinte, ó, nesse nosso caso aqui, ó, lembra que N, A união B, né? O conjunto A união B. N é o número de elementos do conjunto A união B. A gente usou essa notação na aula passada. Então, qual o número de elementos da união? Então, eu peguei os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Então, aqui, nesse caso, né? Eu tinha que a minha união é 10, que é exatamente os 5 do A mais os 5 do B. Certo? Então, quando a interseção é vazia, a quantidade de elementos da união de dois conjuntos é justamente a soma dos elementos de cada conjunto. Então, nesse caso, a soma do número de elementos do conjunto A mais a soma do número de elementos do conjunto B. Estou dando exemplo com dois conjuntos, mas isso pode ser generalizado para 3, 4, 5, qualquer quantidade de conjuntos. Se eles não possuem interseção em comum, a união deles, né? O número de elementos da união vai ser justamente a soma dos elementos de cada conjunto. Tá bom? Voltando lá para o primeiro exemplo que a gente deu, né? Lá no primeiro exemplo, a gente viu que a interseção não era vazia, né? A e B tinham elementos em comum. Nesse caso aqui, 2, 3 e 5. Então, nesse caso, né? Qual é o número de elementos do conjunto A? Continua sendo 5, né? O número de elementos do conjunto B. Quantos elementos tem o conjunto B? Também tem 5. E a união dos dois conjuntos, a união B, não tem 10 elementos, como no exemplo anterior, que era somar, né? A união era só somar o número de elementos de A mais o número de elementos de B, que daria 5 mais 5, 10. Só que nesse caso não. Nesse caso, a união dos dois conjuntos tem 7 elementos. Por quê? Porque justamente tem aqueles casos repetidos que eu não somei 2 vezes. Então, nesse caso aqui, a união tem 7 e não 10. Então, a união não é somar o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Eu tenho que tirar justamente os casos repetidos. E os casos repetidos justamente são a quantidade que está aqui, da interseção. Certo? Então, ó, nesse caso, a união de dois conjuntos, né? O número de elementos da união não é a soma do número de elementos dos conjuntos isolados. Nesse nosso caso, né? Quando A e B são conjuntos finitos, né? A gente vai ter isso daqui. Que a união de dois conjuntos, né? O número de elementos da união vai ser o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção. Sempre vai ser isso aqui, certo? Essa forma daqui. Óbvio que se a interseção for vazia, vai sobrar só essa primeira parte, né? União é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Certo? Então, tem esses dois casos aqui. Mas a fórmula vai ser sempre essa, tá bom? Para calcular o elemento da união, eu somo o número de elementos de cada conjunto e tiro o número de elementos da interseção. Certo? Então, vamos lá. Agora, vamos considerar, né, A e B dois eventos de um espaço amostral, né? Como A e B, né, a gente viu que são conjuntos e os eventos são subconjuntos do espaço amostral, né? São conjuntos também. É um espaço amostral equiprovável e finito, né? Um espaço amostral finito porque tem a quantidade finita de elementos, né? E equiprovável é quando todos os elementos têm a mesma, todos os eventos, né? Todos os pontos amostrais têm a mesma chance de ocorrer. Aí o espaço é equiprovável, que é o que a gente está estudando, né? A gente acabou de ver, né, que o número de elementos da união é a soma do número de elementos de cada conjunto subtraído, né, do número de elementos da interseção. Agora, vê, se eu pegar essa minha igualdade aqui, né, essa minha equação, eu vou pegar ela e vou dividir. Por quê? Vou dividir tudo pelo número de elementos do espaço amostral, certo? N, ômega, né? Ômega, esse símbolo aqui, que é a ferradura, que é o símbolo do espaço amostral. Então, vou dividir todos os membros aqui da minha igualdade por N ômega, número de elementos do espaço amostral. Quando eu tiver isso aqui, ó, aí eu tenho que lembrar da aula passada.
quando eu pego o número de elementos de um evento e divido pelo número de elementos do espaço amostral, eu estou calculando a probabilidade desse evento ocorrer. Então, essa aqui, ó, o número de elementos da união de A com B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, eu estou obtendo a probabilidade da união. O número de elementos do conjunto A, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, eu estou obtendo a probabilidade do conjunto A. O número de elementos do conjunto B, do evento B, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, eu estou obtendo a probabilidade de B. Dividir o número de elementos da interseção pelo número de elementos do espaço amostral, eu estou obtendo a probabilidade da interseção, certo? Então, calcular a probabilidade da união dos conjuntos é calcular a probabilidade, uma das formas de fazer, né, é calcular a probabilidade isolada de cada um dos conjuntos, depois retirar a probabilidade da interseção desses dois conjuntos, certo? Quando a gente chegar no exercício, vai ficar bem mais claro. Então, isso aqui é um modo de fazer, tá bom? Aqui diz isso aqui, né? O que significa essa igualdade? O que eu acabei de falar. A probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, né, é igual à probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer o evento B menos a probabilidade de ocorrer a interseção, certo? Então, isso aqui que significa, né? Estou apenas lendo essa igualdade, essa equação daqui, tá bom? Então, vamos lá. Repetir aqui, né? Repetir. A probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B é a mesma coisa que eu li no exemplo anterior. Porque eu quero explicar agora isso aqui, ó. Nos casos em que a interseção B é vazio, né? Nos casos em que a interseção B é vazia, isto é, A e B são conjuntos disjuntos, né? Ou mutuamente exclusivos, temos que o número de elementos de interseção é zero. Foi o que a gente viu, né? A interseção é vazia, então, porque não tem elementos em comum. Então, o número de elementos de interseção é zero. Consequentemente, né, se o número de elementos de interseção é zero, consequentemente, a probabilidade de acontecer essa interseção é zero. Né? A probabilidade de ocorrer um evento que não tem elementos é zero. Né? Então, a probabilidade de ocorrer interseção é zero. Então, logo, né, se eu pego essa fórmula daqui, né, essa expressão aqui de cima, se a probabilidade de A interseção B é zero, só vai sobrar isso daqui. Beleza? A probabilidade da união é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. A probabilidade da união de A com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, se a interseção for vazia. Se a interseção não for vazia, eu tenho que tirar a probabilidade dessa interseção. Tá bom? Então, grave isso daí. Agora vamos para a parte prática, né? Uns exercícios que vai ficar melhor para entender. Então, nesse primeiro exercício aqui, a gente tem o seguinte, ó. A turma do terceiro ano, certo? De certo colégio, vocês aí, ó, organizou um bingo para arrecadar fundos para a formatura, certo? Comum, né? Fazer rifa para fazer as festas de formatura. Só que aí, no caso, é um bingo, né? No sorteio será utilizado um globo com 60 bolas numeradas de 1 a 60, certo? Então, qual a probabilidade de sortear um número desse globo, né? E esse número ser par ou múltiplo de 5, certo? Ou seja, por exemplo, eu vou apostar num número que seja par ou múltiplo de 5. Eu ganho se o número sorteado for um número par ou múltiplo de 5. Então, qual é a probabilidade? Quais são as chances de ocorrer esse número par ou múltiplo de 5? Então, vamos lá. Ó. Novamente, a primeira coisa, quando a gente calcula probabilidades, né, é identificar o espaço amostral. Nesse caso, quem é o meu espaço amostral? O espaço amostral são as bolas numeradas de 1 a 60. São todos os resultados possíveis, né? É sair a bola 1, sair a bola 2, sair a bola 3, até sair a bola 60. Esse é o meu espaço amostral. Primeira coisa que a gente faz, né? Se esse espaço amostral são as bolas de 1 a 60, é óbvio que o número de elementos do espaço amostral é 60. Certo? Tem 60 resultados possíveis. Tranquilo? Agora, vê, desses 60 resultados possíveis, o que é que me interessa? Sai um número par ou múltiplo de 5, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chamar o evento A e sair o número par, certo? Seja A o evento, sair número par. Sair número par, quais são as possibilidades de sair número par? É sair 2, é sair 4, é sair 6, sair 8, sair 10, ou seja, de 2 em 2, né? Sair os números pares até 60, certo? Então, ó, de 1 até 60 tem quantos números pares? Óbvio que tem 30, né? Que é a metade, né? Metade é par, metade é ímpar. Então,
de 1 a 60, eu vou ter 30 números pares. Então, o número de elementos desse meu evento A, que é sair número par, é 30. Agora, o evento B, qual vai ser o meu evento B? O meu evento B vai ser sair múltiplo de 5. Certo? Sair múltiplo de 5. Quais são as chances de sair um número múltiplo de 5? Então, eu tenho que olhar para os números de 1 a 60 e identificar quais desses números são múltiplos de 5. Múltiplo de 5 é você ir de 5 em 5, né? Um número é múltiplo de 5 se ele termina em 5 ou em 0, né? Então, 5, 10, 15, 20, 25, até 60. Tranquilo? Então, ó, quantos elementos aqui, quantos múltiplos de 5 eu tenho entre 1 e 60? Certo? Se você analisar, é só você pegar, não. Aí se você faz, pode fazer até de não. 5, 10, 15, 20, 25, aí você vai contar e vai achar. Você também pode pensar o seguinte, né? De 5 até 50 são 10, aí 55, 11, 60, 12, né? Enfim, são 12, né? Então, 12 números que são múltiplos de 5. Certo? Aí eu pergunto, né? Qual seria a chance de sair par ou múltiplo de 5? Eu teria 42 chances, 30 chances de sair número par, mais 12 chances de sair múltiplo de 5. Então, eu posso pensar, 30 mais 12, 42. Então, eu tenho 42 chances, um total de 60. Certo? Posso pensar assim. Só que aí eu tenho que me lembrar, né? Eu tenho que verificar. Algum número que é par também é múltiplo de 5? Porque se tiver algum número par que seja múltiplo de 5 aí, eu tenho que retirar eles, porque senão eu contei 2 vezes. Então, contar 2 vezes não pode, né? Porque eu não posso tirar o número 2 vezes. Não vai ter dúvida, por exemplo, aqui, nessa minha urna de 1 a 60. Tem algum número que é par e é múltiplo de 5? Se você parar para pensar, você vai ver que todos os números que acabam em 0, as dezenas, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, são números pares e também são múltiplos de 5. Certo? Então, tem o 10 aqui na lista dos números pares e tem o 10 aqui, por exemplo, na lista dos números múltiplos de 5. Só que na minha urna só tem um número 10, não tem 2. Então, não posso contar eles 2 vezes. Então, eu tenho que retirar esses casos repetidos, porque eu estou contando 2 vezes aqui. 30 mais 12 dá 42. Só que tem números repetidos, né? Tem números repetidos aqui. Que é justamente os números que fazem parte da minha interseção. Ou seja, quais são os elementos que fazem parte do evento A e do evento B simultaneamente. Ou seja, quais são os números que são pares e múltiplos de 5 simultaneamente. A gente acabou de dizer também, né, que esse conjunto são as dezenas, né? 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Todos esses números aqui são pares e múltiplos de 5. Consequentemente, aí, o número de elementos dessa interseção é 6. Tranquilo? Então, pronto. Então, quantos são os elementos que me interessam de fato, né? O número de elementos da minha união aqui, como a gente acabou de ver, né? Vai ser o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. O número de elementos do conjunto A, né? Número de pares, 30. Número de múltiplos de 5, 12. Número de elementos que são pares e múltiplos de 5 simultaneamente, 6. Então, 30 mais 12, 42. 42 menos 6, 36. Então, a união aqui, né? Dos conjuntos par e múltiplo de 5, né? A união desses dois conjuntos tem 36 elementos. Certo? Tem 36 elementos. Logo, qual é a probabilidade de acontecer essa união, né? Qual a probabilidade de sair um número par ou múltiplo de 5? A probabilidade de sair um número par ou múltiplo de 5 é o número de elementos que são pares ou múltiplos de 5 dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a gente acabou de ver, né, que essa probabilidade vai ser 36, né, 36 elementos fazem parte da união, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que foi 60. Então, teriam, né, nesse caso, então, 36 chances em 60. Ter 36 chances em 60 é ter 0,6 chances, né? O resultado decimal dá 0,6, que equivale a, novamente, né, 60%, multiplicando por 100. Então, 36 chances em 60 equivale a 60%. Certo? Então, a chance de sair o número par ou múltiplo de 5 é mais da metade, é de 60%. Tá bom? Então, outro jeito de fazer, né? A gente fez desse jeito aqui. Acho que mais tranquilo. Mas outro jeito de se fazer essa probabilidade, como é? É calcular, como a gente viu, né? Calcular as probabilidades isoladas, né? A probabilidade de cada um. Acontecer a probabilidade de ser par, a probabilidade de ser múltiplo de 5 e a probabilidade da interseção.
Então, aqui, ó. Vamos lá. Olhando aqui de novo. Seja o evento A sair número par, qual é a chance, qual é a probabilidade do número ser par? Eu vou calcular agora primeiro as probabilidades para depois juntar todas elas. Então, qual é a probabilidade de sair um número par? Sair um número par, eu tenho 30 chances, né? Eu tenho 30 chances em 60. Ou seja, eu tenho metade das chances. 0,5, 50%. Então, eu tenho 50% de chance de sair número par. Quais são as chances de sair múltiplo de 5? Eu tenho 12 chances de sair múltiplo de 5. Então, eu tenho 12 chances em 60. Então, a probabilidade de sair múltiplo de 5, né? É 12 chances em 60, que é 0,2, que equivale a 20%. Certo? E agora, qual é a probabilidade de sair a interseção? Ou seja, qual é a probabilidade de sair par e múltiplo de 5 simultaneamente? Ou seja, qual é a probabilidade de sair as dezenas lá, né? A probabilidade de sair as dezenas, né? Eu tenho quantos elementos de interseção? Eu tenho 6, né? Então, eu tenho 6 chances em 60. Ter 6 chances em 60 é ter 0,1. É ter 10% de chance. Certo? Então, lá pela fórmula também que a gente viu, ó, qual a probabilidade da união? Probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção. Então, calculei todas elas separadas. Ó. Qual a probabilidade de A? 50% mais a probabilidade de B, 20%, menos a probabilidade da interseção, 10%. 50 mais 20, 70, 70 menos 10, 60%. Como a gente tinha também achado no slide anterior. É o mesmo resultado, só fiz de maneira diferente. Então, você pode fazer calculando, né, as probabilidades separadas, ou pode simplesmente fazer calculando o número de elementos da união e calculando a probabilidade desse evento ocorrer. Tá bom? Mais um exemplo. Esse é exercício 2, ó. Vamos ler aqui, ó. Para preencher as vagas de trabalho em uma indústria, 120 pessoas participaram do processo seletivo. Certo? Então, a indústria lá foi fazer uma seleção para trabalho, 120 pessoas participaram dessa seleção. A tabela a seguir mostra a distribuição dos candidatos por gênero, né, por sexo, né, e escolaridade. Então, aqui na tabela, o que é que eu tenho nessa tabela? Quando eu analiso essa tabela, é importante entender na tabela. Nessa tabela aqui tem alguns dados. Ó. Diz que, por exemplo, 18 homens possuem ensino médio. Já 22 homens possuem ensino superior. E aqui eu tenho um total de 18 mais 22, eu tenho um total de 40 homens. 27 mulheres têm ensino médio, 53 mulheres têm ensino superior. Eu tenho um total aqui, ó, de 27 mais 53, eu tenho um total de 80 mulheres. Ó, o que significa esses 45? 18 mais 27 dá 45, ou seja, 45 pessoas têm o ensino médio. 22 mais 53 dá 75. 75 pessoas têm o ensino superior. Aqui, usando a escolaridade, 45 mais 75 dá 120. Usando aqui o sexo, 40 homens mais 80 mulheres também dá 120. Então, aqui é quando total, esse valor aqui tem que dar a soma desses dois, e tem que ser também a soma desses dois aqui. Certo? Só para entender. Na outra parte, a gente vai fazer um exercício que a gente vai ter que montar uma tabela dessa. Então, vamos lá, né? Qual é, né? Sabendo que um candidato do grupo, ele é escolhido ao acaso, certo? Ou seja, na sorte, né? Então, desse grupo vai ser escolhido um, ao acaso. Qual é a probabilidade de que ele seja, esse candidato escolhido, ele seja mulher ou tenha ensino superior? Letra A. Letra B, homem ou tenha só o ensino médio? Certo? Então, vamos primeiro fazer a letra A. Qual é a chance, né, de eu retirar um candidato e esse candidato ser mulher ou ter ensino superior? Certo? Então, vamos lá. Repetindo aqui, né, os dados da tabela e a pergunta. Quero tirar, qual é a chance de tirar uma mulher ou tenha ensino superior? Não é mulher e ter ensino superior. Se fosse mulher com ensino superior, né, mulher e ensino superior, eu tenho quantas mulheres que têm ensino superior? Eu tenho 53, então seria 53 chances em 120. É só isso. Mas não é mulher com ensino superior, é mulher ou tem ensino superior. Ou seja, me interessa todas as mulheres, podem ser qualquer mulher, ou qualquer pessoa que tem ensino superior. Inclusive os homens, né? Porque aqui é um ou, a conjunção ou um ou outro, né? Então, mulher pode ser mulher, ou também pode ser uma pessoa que tem ensino superior. Certo? Então, vamos lá.
qual é a probabilidade disso acontecer? Então, eu vou chamar de M, né? O evento ser uma mulher. E vou chamar de ES. Podia chamar só de S, enfim. Mas eu vou chamar de ES ter ensino superior. Certo? Então, o evento M é ser mulher, o evento ES é ter ensino superior. Dito isso aqui, ó, percebe o seguinte, ó. Qual o número de elementos do evento ser mulher? É esse 80 aqui, né? Quantas pessoas são mulheres? 80. Quantas pessoas têm ensino superior? O número de elementos do evento ensino superior? 75. E o que significa esse 53? Esses 53 são as mulheres que, além de ser mulheres, também têm ensino superior. Ou seja, é a interseção de ser mulher e ter ensino superior. Que aqui dá 53. Certo? Então, aqui eu tenho, né, repetindo os dados da tabela, né? Qual é o número de elementos do evento ser mulher? 80. Qual é o número de elementos do evento ter ensino superior? 75. Qual é o número de elementos de ter os dois, de ser mulher e ter ensino superior? É 53. Todas essas informações estão na tabela, né? Agora eu quero calcular, né? Qual é o número de elementos da união? Né? Ser mulher ou ter ensino superior. Pela fórmula, né? É o número de elementos de ser mulher mais o número de elementos de ter ensino superior, menos a interseção, certo? Que seria ser mulher e ter ensino superior. Beleza? Sempre que eu calculo a união, somo, né, o número de elementos de cada conjunto, né, de cada evento, e subtraio do número de elementos da interseção dos dois. Dito isso aqui, é só fazer a substituição. Número de elementos de M, 80. Número de elementos de ensino superior, 75. Número de pessoas, né, de elementos que são mulheres e têm ensino superior, 53. Logo, 80 mais 75 dá 155, menos 53 dá 102. Então, 102 pessoas são mulheres ou têm ensino superior. Logo, a probabilidade da união de M de ser mulher ou ter ensino superior é o número de elementos do conjunto ser mulher ou ter ensino superior, que a gente acabou de achar, 102, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Lembra qual é o número de elementos do espaço amostral? Nesse caso, são todos os funcionários, que é 120, né? Então, 102 em 120. Então, tirar uma mulher ou tirar uma pessoa que tem ensino superior, eu tenho 102 chances em um grupo de 120. Então, tenho 102 chances em 120. Dividindo 102 por 120, eu obtenho 0,85, que multiplicando por 100, para obter a porcentagem, dá 85%. Certo? Então, 85% das pessoas são mulheres ou têm ensino superior. Agora, a letra B era qual a probabilidade de ser homem ou tenha só o ensino médio. Certo? Homem ou tenha só o ensino médio. Bem parecido, né? Só que agora eu vou fazer diferente, ó. Homem ou tenha só ensino médio. Então, eu analiso aqui, né? Aqui são todas as minhas possibilidades, né? Aqui tá os 120. Se eu somar, vou obter os 120, né? Se eu somar esses dados aqui, eu vou obter 120. Porque são os 4 resultados possíveis, né? Ou é homem com ensino médio, ou é homem com ensino superior. Ou é mulher com ensino médio, ou é mulher com ensino superior. Se eu somar esses 4 elementos, dá 120. Aí eu vou fazer agora diferente. A pergunta só muda a pergunta, né? Mas o raciocínio é parecido com o outro. Mas eu vou fazer de outro jeito. Então, aqui o que a gente tem, ó? De novo, né? 120 é meu espaço amostral. Certo? 120 é meu espaço amostral. Então, o número de elementos de espaço amostral, né? Esse 120. Aí vê, ó. Percebe o seguinte. Eu quero que seja homem ou tenha só o ensino médio. Homem ou tenha só o ensino médio. Então, vê. O que é que não me interessa? Só não me interessa esses 53 aqui, ó. Porque só não me interessa ser mulher com ensino superior. Mulher com ensino superior não se encaixa no fato de ser homem, nem se encaixa no fato de ter só ensino médio. Percebe que aqui, ó, esses 18 são homens, serve. Esses 27 aqui são mulheres, mas têm ensino médio, também serve. E esses 22 aqui são homens, serve. Certo? Então, só não me interessa esse fato aqui, ó. Esse 53, as mulheres que têm ensino superior. Logo, né, qual o número de elementos do meu evento ser homem ou ter ensino médio? É os 120 totais, menos os 53, que não me interessa, que dá um total de 67. Eu também podia obter 67 fazendo o quê? Somando, né, 18 com 22 com 27, né?
ou, né, o número de elementos do meu evento ser homem ou ter ensino médio é o somado, 18 mais 22 mais 27. Também dá 67. Então, isso é outra maneira de se fazer. E agora ficou fácil calcular. Bem mais fácil, talvez, até, né? Qual o número de elementos de ser homem ou ter ensino médio? Eu tenho 67 chances. Quero calcular essa probabilidade, então essa probabilidade vai ser 67 chances num total de 120. 67 chances num total de 120. Quando eu fizer essa divisão, dá aproximadamente 0,56, que é 56%. Então, aproximadamente 56% de chance de ser homem ou ter ensino médio. Tá bom? Bem tranquilo, né? Pronto. Vamos dar uma pausa agora. E daqui a pouco a gente vai para o lado de união de eventos. Por enquanto é isso. A gente vai dar uma pausa e retoma daqui a pouco, 15 minutos, para começar o estudo das probabilidades condicionais e independência de eventos. Então, 15 minutos aí para vocês e já já a gente volta.